Fala galera, tá começando mais um OneCast aqui, o podcast da juventude da Primeira Igreja Batista. Nós estamos em conferência de carnaval aqui, são dias de muita adoração, muita busca, e a gente tem conversado com amigos aqui nessa mesa. Então, antes de a gente compartilhar quem tá aqui com a gente, já segue o Ministério no Instagram, @OneMinistério, você vai lá, segue, você vai ficar atento em tudo que acontece na nossa juventude aqui. Já aproveita e dá uma curtida nesse vídeo e compartilha esse vídeo também. Já segue o canal aí da One no YouTube também, para ajudar a gente a propagar o evangelho através da internet. Daqui a pouquinho a gente vai ter, talvez eu esteja falando aqui, mas já tenha até lançado, mas se não lançou ainda, a gente vai ter aí os clipes que a gente gravou aqui na nossa conferência, das nossas músicas. Então já segue aí o canal também no YouTube para você ficar ligado em tudo que acontece aqui, tá bom? Como eu falei, a gente conversa com amigos aqui durante a conferência, e hoje a gente tá com um cara que tem feito parte das nossas vidas aqui como ministério há alguns anos já. Tem vestido o nosso ministério através da sua arte, através das suas roupas, das suas camisetas. E a gente abraçou eles aqui também. E a gente tornou com esse time também, que é o pessoal do Emaús. Mais especificamente, o Tom do Emaús, que é o CEO da Emaús. Tom, seja muito bem-vindo. Salve, salve, Zezito! Prazerzão estar aqui com você, cara. Que alegria imensa poder dividir um pouco, né, dessas histórias malucas que a gente vive aqui com a turma toda aí. Vamos pra cima. Se você acompanha o trabalho da Emaús, você vai ver que o Tom tem história pra contar, ó. Tô usando aqui, ó, o One Emaús. E agora a gente quer entender um pouco dessa história. Talvez você já tenha visto aí em conferência, internet, provavelmente você já viu as roupas da Emaús aqui. Se você tem esse nicho cristão no seu celular, aí você provavelmente já chegou uma roupa do Tom aí pra você, dos seus patrocinados talvez aí, ou até mesmo dos seus amigos que tem essas roupas, enfim. Tom, conta pra gente aí, cara, a história dessa marca. Eu sei que a gente conheceu, eu particularmente conheci você através das conferências aqui, mas antes de você chegar aqui, eu já vi as suas roupas na internet. Sério? Pô, que loucura. Já vi o Emaús, o coletivo Emaús, mas a gente quer saber, cara, da onde que surgiu o coletivo Emaús, como é que chegou essa ideia no seu coração, como é que você tem feito aí. Bom, primeiro conta a história da marca aí, depois a gente vai conversando um pouco mais sobre quais são os seus projetos futuros e como você tem feito para, enfim, tornar o nome de Jesus conhecido através da sua arte aí. Mas começa contando a história da marca aí pra gente. Bora lá então. Bom, a história do Emaús é meio rocambolada, assim, sabe? Ela vai e volta. Então você vai perceber que conforme eu vou contando, eu vou voltando nos anos, avanço um pouquinho, depois eu volto. Parece que é uma mistura de uma TDAH no liquidificador, mas no final vai fazer sentido, eu juro pra você. Bora. Tudo começa em 2003 para 2004. Como assim, Tom? Nessa época eu tinha 16 anos. Sim. Tinha um vizinho meu que ele estampava imã para geladeira. E ele também fazia desenhos para marcas de surf e skate na época. Então nessa época você vai ter marcas como Natural Art, Red Nose, Bad Boy, e entre outras. E nessa época eu gostava de mexer tipo em computador e desenhava. Desenhava à mão, HQ, mangá, essas coisas. Sim. E mexia computador, Windows, na época era o Windows 3... O Windows 3.11, ó. O Windows 98, 2000, X, enfim. E eu gostava dessa história. E aí eu falei, cara, como é que você desenha isso aí? Onde você mexe isso aí? Eu mexo num tal de um CorelDRAW. Deixa eu aprender. E aí eu aprendi ali. Ali foi o primeiro contato que eu tive com essa história de design de estampa e desenho de camiseta. Em 2003 para 2004. E o que ele tinha? Ele tinha uma pasta com alguns desenhos. E eu falei, cara, é o seguinte, eu acho que eu tenho mercado para isso. Eu vou rodar pelas lojas do Brás, vendendo essa história,
E aí o trabalho que eu trouxe de lá, a gente faz um bem bolado aí e vê o que dá pra fazer. Era isso. E eu comecei a vender no desenhos pra camiseta que ele fazia. Tá. Passou um mês, eu já tava desenhando. E eu fazia o desenho e fazia a venda. E aí foi essa brincadeira e tal, e era o final do... bem dizer, meu final do colégio, né? Segundo para terceiro ano. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou estudar. Então eu conheci o curso de design gráfico nessa época. Olha só que doideira. O ano é 2004. Eu já estava com alguns clientes, alguma coisa e tal, e um escritório de moda do Bom Retiro me chama para trabalhar. Chamava Cria Moda. Lá foi o primeiro contato que eu tive, assim, de carteira assinada, etc e tal. Lá, eu fico com pelo menos uns 4 anos e meio, desenhando estampa. Então, todo dia eu desenhava estampa. Todo dia. Então, lá eu desenvolvi... Lá era uma empresa que eles desenvolviam catálogos de estampa. Era assim, por exemplo, você tinha vamos dizer que você tem uma confecção. E aí a tua confecção lá trabalha com bastante estampa masculina, etc. Nessa época, 2004 até 2008, mais ou menos, o pessoal vendia um catálogo. E esse catálogo, no final, tinha um negócio chamado CD-ROM. Acho que você não sabe o que é isso, né? Eu sei, pô. Sabe o que é isso? CD-ROM não é possível. Sei. E aí, no final do catálogo, esse CD-ROM tinha todos os desenhos em aberto. Então, o cara podia mexer com um elemento, juntar com outro e pôr na marca dele. Então, fazer isso. Então, eu fiquei de 2004 a 2008 só desenhando estampa. Por que eu tô indo lá atrás nessa história? Porque tudo que tá acontecendo na minha vida hoje... ou aconteceu em 2004, ou aconteceu no meio do nascimento do Emaús, ele está culminando para um propósito real de vida, que é eterno. 2008... Essa época você nem conhecia Jesus. Não, já tinha. Eu sou praticamente nascido e criado dentro da igreja. Entendeu? Eu vou ter um período de ato aí, né? De desvio, mais ou menos... talvez entre 22 e 23 anos, mas também não dura muito tempo, porque eu não sei viver sem Jesus, então fica difícil viver fora dessa história. Nessa mesma época, entre 2004 e 2008, eu começo a estudar o curso de design gráfico dentro da universidade. E lá eu conheço muita gente. Eu pensava que design gráfico era só ficar mexendo em computador, só ficar desenhando e tal. Mas, cara, é um universo, cara. Você envolve arte, criatividade, composição, você aprende a lidar com música, com fotografia, com cinema, com cenografia. E eu fui aprendendo tudo isso, fui desenvolvendo tudo isso. Passa o ano de 2008, eu começo a estagiar em agências de comunicação, de cenografia, de design, um monte de coisa. Cara, eu passei por um monte de coisa. Passei por propaganda e marketing, passei por brand, passei... já falei, né? Cenografia, música, audiovisual, tudo que você imaginar na área de comunicação, eu já trabalhei. Já fiz tudo. E aí, entra o ano de 2000, mais ou menos 2011 para 2012, né? Foi nessa época aí, mais ou menos 2010, 2011, que eu dou aquela escorregada ali, aquela pisada na jaca, sabe? E aí, nisso, o que acontece? Eu conheço o Cibele. Cibele, eu vou falar pra você. Cibele, presta atenção, guarda esse nome, Cibele. Cibele hoje minha esposa e minha sócia no Emaús. Mas foi Cibele que conseguiu me resgatar junto com Jesus Cristo lá do buraco que eu tava. E aí nisso eu começo a namorar com ela. Namoro com ela 2 anos, caso, e aí a história continua. No ano de 2012, que eu já tô casado, eu trabalho numa última empresa, que é a Itautec. Itautec era o braço de tecnologia do Emaús. E ao mesmo tempo eu tenho um contato com um amigo, que é um missionário, que é o primeiro missionário que que o Emaús apoia até hoje, que é o Lucas. E olha como foi doido. O Lucas chegou para mim e falou: Tom, eu tô indo desenvolver um trabalho em Trinidad e Tobago. Na época ele estava preparando para fazer o trabalho missionário em Mongólia. Hoje ele está em Mongólia. E na época eu falei: cara, eu vou fazer um negócio para você. Eu fiz umas camisetas, umas 50 camisetas, e dei para ele as camisetas. E falei para ele: ó, aqui,
você vai vender essa camiseta aqui a 49 ou 50 reais. O lucro que você tiver ela, uma parte você me devolve para eu poder fazer mais, para poder te devolver. Para poder gerar um motorzinho para você de renda. Conclusão, fiz as camisetas para ele. Esses 2,5 que ele faturou, ele me deu uma merreca de volta e conseguiu pagar com os custos de viagem dele com mais um pouquinho que ele já estava ali adquirindo. Isso era 2011 para 2012. Então, R$ 2.500 nessa época era muita grana. E aí começou essa brincadeira. Mas só que eu não queria tocar essa história. Você acredita? Pra mim, não fazia sentido eu fazer camiseta. Não fazia sentido. Você estava de boa no emprego? Não, eu estava ali e a parada que era assim, eu queria sair desse emprego para poder o quê? Montar o meu estúdio de design gráfico. Entendi. Então eu sempre tive essa ideia de empreender, sabe? Mas eu até ouvi a voz de Deus, mas eu não queria obedecer ele. Eu acredito que o fator desobediência foi o caminho mais longo para cumprir aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Porque querendo ou não, existe caminho. Você vai chegar do ponto A até o ponto B. Não tem essa. Você pode pegar a reta, você pode sair dando volta em quarteirão, não precisa chegar. Uma hora você chega. Eu tava dando volta em quarteirão e não tava me atentando a isso. Conclusão, fiz as camisetas pro Lucas, ele fez, viajou, tal. Fui mandado embora dessa empresa, da Itautec, dei graças a Deus por isso que eu falei, cara, é agora que eu vou começar a empreender. E sabe por que eu comecei a empreender? A minha cidade chama Ferraz de Vasconcelos. E a Itautec funcionava na Avenida Paulista. Eu estava no extremo do extremo da Zona Leste. Então, de 2004, que eu falei para você, até mais ou menos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, a minha vida era pegar trem lotado e indo e voltando, amassado em sardinha. Já teve essa experiência? Não? Aqui em Curitiba é ônibus, né? Aqui é ônibus, mas o trem, cara... O trem é mais suave. O trem, eu vou lá pra você, mano, é prof, você tem que ser prof pra andar ali. E aí, cara, eu falei, cara, eu tô cansado disso aí. Minha menina já tava pequena, minha menina tava com 2 meses, 2 para 3 meses, outubro, isso. Tava mais ou menos 3, 4 meses. Eu falei, cara, eu não vou ficar em emprego pra querer ser longe da Melissa. Não vou, mas nem... Não vou. Conclusão, comecei a atender, a criar clientes de design e marketing dentro de casa. Então eu ia atrás, mandava e-mail. Na época, o Facebook estava começando a acontecer, então a gente fazia muito site, fazia muito material impresso, ainda se usava muito o Google na época. Então comecei a estudar um pouco mais sobre isso, para poder vender essa história. E Deus falando para mim, não é isso que eu quero que você faça. Não é isso que eu quero que você faça. Nessa mesma época, olha que loucura. Eu abro um CNPJ para mim, como Tom Dias Design, e eu abro também um CNPJ no nome da Cibele, que é o Emaús, que é até hoje o 18679, que é o mesmo CNPJ até hoje. Ou seja, o Emaús, quando ele nasce, literalmente, ele nasce no nome da Cibele, como CS de Aquino, que é o nome dela. E aí, o que acontece? Eu fiz essa história, mas era tipo como se eu quisesse sozinho tocar 2 negócios. E aí eu falei, cara, não vou conseguir fazer isso, não vou. E aí, tipo, eu fazia lá umas 3, 4 camisetas, vendia e tal, não sei o quê. Mas era um negócio que eu não queria compromisso com isso. Conclusão, foi passando, eu acho que eu já falei umas 5, 6 vezes conclusão, hein? Não esquenta a cabeça não, é conclusão, a hora nós concluímos isso aí. Uma hora vai. Uma hora vai. Em 2014, Copa do Mundo, né? Foi. 2014, o que acontece? A gente tem ali a eleição da Dilma, né? E ela elege ali em cima do Aécio, se não me engano. Eu não sei se é o segundo ou terceiro mandato. É o segundo mandato da Dilma. Ela elege e você não tinha essa polarização direita-esquerda. Isso aí no máximo ia ter era a Dilma e o Aécio e tudo do mesmo lado. O máximo que você ia ter é aquele menino lá que caiu do avião, Eduardo Campos, que poderia fazer uma oposição, mas enfim.
E aí nessa época aí, mais ou menos em 2015, 14 para 15, aqui começa mesmo o Emaús de fato. Nessa transição de 14 para 15. Uhum. Eu fiz essa brincadeira aqui desses 10 primeiros anos de 4 para 14 para você entender um pouco que é a minha história e que ela vai desembocar agora aqui em 15. Quando nós chegamos em 15, um amigo meu fala para mim: vamos alugar um espaço para você tocar o teu escritório de design e eu tocar a minha história aqui. O Emerson, o gordinho, gente boa pra caramba. A empresa dele hoje é um galpão e nasceu ali, uma salinha junto comigo. E aí ele faz assim, nós começamos e eu querendo duelar com Deus. E Deus falando: não é isso que eu quero ser. É o Emaús, é o que eu quero. É o que eu quero. E por que Emaús? Agora eu abro um parênteses para falar do nome. Uhum. Quando eu comecei lá com o Lucas, fabricando as camisetas para ele, eu não tinha um nome. Eu lembrava de uma música do Antônio Cirilo, do Santa Geração, que ele falava: assim como no caminho de Emaús faz meu coração arder. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Emaús, Emaús, Emaús. É até um jeito peculiar que eu tenho de explicar, que até eu posso falar depois no final, que é quando eu explico sobre o nome para as pessoas, para qualquer tipo para as pessoas que não conhecem Jesus, sabe? Uhum. É uma história muito doida, depois eu vou te contar. E aí eu falo: mano, vai ser Emaús. Mas só Emaús? Não, mas tem que ter alguma coisa. Aí eu pensei, vou colocar esse nome coletivo. Por que coletivo? Tem um escritório de design que chama Coletivo Design. Baita escritório, estúdio top. E era uma inspiração para mim. E na época, a gente trocava muito e-mail com criativos, artistas, etc e tal. E aí eu falava: vamos fazer uns negócios, fazer uns posts, fazer umas artes. Vamos. Sabe carioca? Vai lá em casa lá e tal. E não saía de nada. Mas ainda assim eu mantive o nome. Por isso que o nome coletivo Emaús. Porque o lance tem muito a ver com o caminho que a gente está trilhando. Com o coração arder durante o caminho. Com a percepção da presença de Deus, mas sem eu perceber que Ele está do meu lado. Você não percebe que Ele está, mas Ele está. E quando às vezes você percebe que Ele está, Ele já foi embora. Uhum. Quando você descobre quem é Ele já foi. Quando você está tipo aflito, pensando que Ele não está perto de você, Ele está. Uhum. Enfim, essa é a dicotomia da vida. Entre o ano 2015, começo lá no escritório com o gordinho lá, tá, não sei o que, e atendendo os clientes e tal. O que vai acontecendo? A Melissa vai para 2 para 3 anos, se eu não me engano. A minha conta começa a ir pro negativo. 5, 10, 15, 17. Aí batia no 20, voltava pro 15, 13, na época 10% ao mês de juros. Então, ou seja, se ela fechava o mês em 20, era 2 contos que eu tava devendo no banco no mês seguinte. Uhum. E eu tava vivendo nesse limbo, eu não conseguia chegar no zero. E Deus falando pra mim: Tom, obedece, Tom, é o Emaús. Ah, Deus, tá bom. Que papo é esse de Emaús, cara? Eu não quero isso pra mim. Eu quero que o meu nome apareça, é o Tom Dias. Eu quero a minha arte, eu quero meu nome, eu quero a minha estampa, eu quero ser o eu. Então não é isso, cara. Me ouve, cara, me ouve. E aí eu falo: não tem nada a ver, isso é coisa da minha cabeça. Conclusão, de novo, né? Deu setembro de 2015, eu não tô aguentando mais viver essa vida. Quem me ajudou a sair literalmente desse buraco foi minha mãe. Ela me emprestou uma grana nessa mesma época e eu consegui voltar para o zero, vendendo pano de prato e cortina. E eu falei para Cibele: eu não aguento mais, eu vou voltar para o mercado, vou ser diretor de arte, designer de estúdio e tal, porque eu não consigo mais tocar essa história sozinho, preciso da sua ajuda e tal. Nisso, a Cibele estava grávida do Matheus e a Melissa com 2 para 3 anos. E olha que impressionante. Nessa trajetória aí, meio que de dezembro 14 a setembro de 15, Deus nunca deixou faltar o leite para mel,
que o leite da Mel ela não conseguia mamar, então tinha que comprar o NAN para ela. Nunca faltou fralda de qualidade para Mel, nunca faltou luz, nem água, nem internet, nem nada em casa. Sempre teve tudo. Deus nunca deixou faltar nada. Deus sempre cuidou da gente, mesmo a gente não entendendo ou não sendo aquilo que ele gostaria. Do tipo, não dá para entender um Deus como um Deus vingativo. Ele é um Deus cuidadoso, ele cuida de nós. Às vezes a gente não tem a percepção que ele está cuidando. Né? A gente tem a percepção que ele abandonou nós, mas não é. Ele sempre esteve cuidando da gente. Da setembro de 2015, eu tenho um pequeno estoque, de umas 30 camisetas e tal. E eu já tinha o site, o coletivo emaús.com. E eu, na Sibéria, falei, era uma mesa assim, ó. Tava numa mesa assim, desse jeito. Só que Sibéria tava nessa ponta aqui, ó. E eu chorava copiosamente. Sibéria, eu não aguento mais. Me ajuda. E aí, conclusão. Nessa hora, velho, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a orar com ela ali. E eu falei, Deus, eu quero ver o seu propósito. Eu não quero viver mais por mim, não. Eu vou voltar para casa. Naquele momento, eu lembro que era uma sexta-feira. O site, na época, tinha o número do telefone. As pessoas ligavam. Tá ligado? Isso aqui é pra ligar, né? Você tá ligado, né? Elas ligavam. E aí tinha um número lá, 3425-7299. E aí ligaram um belo dia lá, como era na minha casa a história. E aí eu peguei, falei, tá, alô, tá, não sei o que, é do Emaús? É. Isso na segunda-feira, né? 2 dias depois, mó treta e tal, não sei o que. E eu mais aliviado, trazendo as coisas que eram do escritório para dentro de casa de novo. Aí imagina, né? Você mudar tudo de novo. Uma mudança, né, de vida. Uma mudança simples, mas uma baita de uma mudança. E aí eu falei com o cara, alô, tal, não sei o quê. É do Emaús? É. Como posso te ajudar? Não, é que a gente tá aqui na rua Condes e Sarzedas e não estou achando a loja de vocês. Agora contextualizo aqui. O que é a Rua Conde e Sarzedas? A Rua Conde é uma rua no centro de São Paulo, na Praça da Sé, que é a chamada Rua dos Crentes. Essa é uma rua que você só tem loja e galeria de artigos evangélicos. Então lá você vai ter o pessoal vendendo Arca da Aliança, óleo de unção, cálice de chaveirinho, assim? É, chaveirinho, Bíblia, livraria, tem as camisetinhas e tal. Então nessa época, em 15, as pessoas compravam muita coisa em loja física. Muita coisa. E o cara, olha a visão que o cara tinha. Eu com 4, 5, 6 estampas no site. Ele falava, não é, eu não tenho uma loja aí, mas você pode vir aqui na nossa casa, aqui na... Eu passo o endereço para eles aqui em Ferraz, pode vir. Aí eles, pô, então tamo indo aí. Eram 2 casais. Cara, você não acredita. Os 2 casais entraram em casa, ficamos trocando ideia, mó resenha, velho. Fiz café, cara, foi uma alegria. Nossa, mano, eu juro pra você, às vezes eu gostaria de ter essa emoção novamente, sabe? De viver isso novamente, sabe? Mas Deus é aquilo, né? Ele nunca vai pensar vai fazer coisa baseada em passado, né? Sim. Ele sempre tem algo bom, melhor pra gente todo dia. Então não adianta que... Quem de passado é museu, meu irmão. Né? A parada é eternidade, é pra frente. Aí legal. Levaram ali 15 camisetas, os 2 casais. Quando passou isso, eu falei, meu Deus, eu tive errado todo o tempo. Esse tempo todo eu tive errando. Me perdoa pela minha desobediência. Me perdoa por eu ser tão inútil. E Deus falou, Tom, relaxa, vai, vamos mandar pra frente. O que você já fez de BO, você já fez, agora vamos mandar aqui, ó, pra frente. Certo? Então, certo. Continuando, você tem setembro, você tem outubro, novembro e dezembro. Dezembro vai ter um evento chamado Rock no Vale, em Arujá, do lado de casa, na cidade vizinha. O que era o Rock no Vale? Era um evento que os caras misturavam bandas cristãs com bandas não cristãs. Então você vai ter ali naquele mesmo momento, tem
a banda Resgate, South Band, aí tinha a banda mais bonita da cidade. Tinha várias bandas do cenário. Rock cristão. E a gente faz o nosso primeiro evento lá. Assim, a Vera, né? Foi muito emocionante, cara. Por quê? Porque eu montei tudo, da mesma maneira que você vê eu montando as paradas aqui, eu montei lá em 2015. Era um painelzão brabo de ferro com madeira. Eu tinha levado geladeira, levei barato de café pra fazer lá pros convidados, banquinho. Na época eu fazia umas camisas coloridas de botão. Eu já fazia essas paradas custom, sabe? Essas peças tipo mais alternativona, entendeu? Eu já fazia tudo isso. E tudo isso dentro de casa. Baita de um evento. Baita de um evento. Eu lembro que as pessoas usavam muito dinheiro na época. Era pouca maquininha e muita grana. Então você saía com um bolo de nota de 5, de 10 reais na mão. Passa o ano 2015. Nossa, eu lembro até como eu dormi naquele domingo, velho. Pra você ter ideia como foi a mudança, como foi um negócio brabo. Passa o evento. Passa o ano 2015. E várias pessoas vão em casa comprar produto para passar fim de ano, Natal, essas coisas. E toda vez que elas iam, eu fazia um café para elas. Elas sentiam que realmente ali virou praticamente nossa história, nosso QG. E olha que doideira. Dá o ano de 2016, o que acontece? Eu deixo de ter casa. Eu tenho uma cama para dormir. A minha casa, até 3 anos atrás, ela sempre foi 40 metros quadrados. Então o que era a minha casa? Era uma sala com cozinha americana, um quarto e uma lavanderia e um banheiro. Ou um lavabo, né? Que era que a gente usava como banheiro para tomar banho, etc. E aí, que doideira. A gente pega ali e transforma a sala num QG. Onde a gente embalava produto, eu desenhava, eu tirava foto. Cara, essa época, mano, eu vou lá pra você, eu tenho uma saudade dessa época. O começo, né? Tipo, não é bem o começo, mas o começo do seu sonho colocando na prática. Eu não sei, mas é tipo assim, eu não tinha pra mim que era um sonho meu, sabe? Não era uma parada que eu queria fazer. Eu fui fazendo pela obediência, fui amando aquilo cada vez que eu fazia. Que legal. Eu fui descobrindo o que era uma modelagem, o que era não sei o que era uma... Na época a gente fazia, nessa época mais ou menos 2016, entrou aquelas camisetas que a gente chamava de long, que era uma modelagem mais ampla para baixo e tal, e aí eu fui descobrindo algumas coisas, o que era. Foi muito louco, cara. Dá o ano de 2017, o que acontece? Eu começo a perceber que a minha casa já virou um fuzuê. Já tava pequena. Não é que nem tava pequena. Eu não tinha casa mais. Porque a Melissa e o Matheus dormiam no mesmo quarto que eu. O estoque, o que ia vir a ser um quartinho pra Melissa era o meu estoque. Então eu comprava os rolos de tecido e deixava tudo em casa. E depois eu mandava pro corte, que era um terceirizado. Quando as camisetas chegavam, eu tinha que conferir, tipo, tudo aberto na sala. Isso deve ter em algum lugar, vai ter um vídeo aí sobre isso, eu mostrando essa história em algum lugar. E aí o que acontece? No ano 2017, eu vou atrás de um lugar. E aí eu encontro o primeiro ponto do Emaús, Avenida Brasil 361A. Quando eu ponho o pé, cara, eu olho aquilo e falei, mano, é aqui. É aqui, eu tenho certeza. Subo, era uma lojinha bem pequenininha embaixo, uma escadinha. Foi nessa época que eu acho que você deve ter conhecido o Emaús. Uma escadinha, aí 3 salas em cima, 2 salas viraram estoque e uma sala virou pra mim, pra fazer minha aspiração, minhas loucuras. Começa o Emaús bem dizer ali. Então por isso que eu falo que o Emaús tem 10 para 11 anos, porque a gente começa literalmente em 2015.
até 2015, né? De 2012 até 2015, mais ou menos, eu tava tipo nessa treta, nessa briga interna com Deus, com o espiritual, com o mental, com a alma, querendo duelar com coisas impossíveis de duelar. Uhum. Falei, não faz sentido isso, cara. Não faz sentido eu viver essa vida do jeito que eu tô vivendo. Pego 2017. Começa o ano. E eu começo a fazer eventos na rua. Eu levo bandas como Templo Soul na nossa calçada. Caraca. Teve um dia que eu fiz um festival musical na nossa calçada. Que a banda de rap, de rock, tinha worship também, tinha samba rock. Uhum. Cara, tinha de tudo, assim. Nessa época o rap era bem forte também. Eu acho Templo Soul era... aí que acontece. Era um absurdo. Nessa época, do 2015 até mais ou menos a pandemia, algumas bandas de rock ainda existiam. Uhum. Essas bandas do cenário rap, black music, elas começaram ali a perder o espaço pro worship, mais ou menos, uhum. Entre 2010, 2011, 2012. Uhum. Então você vai ter, por exemplo, hoje um cenário musical muito homogêneo. E aí você vai tentar fazer alguma coisa diferente, né? Aí dá um baita de um auê. Uhum. Mas aí é melhor a gente voltar pro papo, porque senão a gente vai entrar num papo que os caras vão cancelar aí o podcast de bobeira aí. Aí, o que acontece? Dá o ano 2018. Legal, crescimento, internet. 2019. Se você for parar para analisar, 2015, quando a Dilma assume, o Brasil começa a viver uma baita de uma crise. Uhum. E ali até mais ou menos, acho que 2017 para 2018, que ela é impeachmentada. Sim. E o Emaús, ele tá numa crescente. O Emaús, ele adora crise. Adora uma crise. Por isso que eu não gosto de ficar muito confortável. Se eu tô muito confortável, eu já começo a caçar um problema. Tem alguma coisa de errado. Não tá certo isso aqui. Eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que mandar alguém embora, eu tenho que contratar alguém, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu tô muito confortável. Eu não posso ficar confortável desse jeito. Porque o Emaús, ele nasce no meio da guerra, irmão. Uhum. Eu brinco com todo mundo falando assim: a minha vida são 10 minutos de paz, a minha vida são 10 minutos. A minha vida são 10 horas de guerra para 5 minutos de paz. Porque é tiro, porrada e bomba e vai, e não sei o que, e agonia, aquela agonia danada, e acontece a história. Da 18, 19, 20, 21, nós trabalhando, troca o presidente. Quando troca o presidente, a gente fala, vamos respirar um pouquinho, mas continua a mesma coisa. Dá 21, quando vai entrar, 21 não, quando vai entrar 19 para 20, 19 foi o primeiro ano do Bolsonaro. Ele fala, não, agora ele botou a casa em ordem, agora vamos viver. Uhum. Nessa época surge o 2020. Olha que loucura, tem uma baita de uma história de 2020. 2020, quando entra, vai entrar a pandemia, certo? Sim. E no Carnaval 2020 tem o quê? O Descende em 3 estádios, ou era 2? Eu acho que era 2. 2, que era no... Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que eu não sei se era 2 ou 3, que tinha em Brasília também. Não sei se era isso. E aí o que acontece? Nessa época, um pouquinho antes, eu falei, galera, eu queria tanto fazer uma camiseta aí e tal, com o pessoal do Descende e tal. Eu falei, não vai rolar, não. Então tá bom. Então de alguma maneira nós vamos fazer algum trabalho aí. Uhum. Conclusão, eu peguei, tinha entendido quais eram os elementos visuais que tinha muito Descende, que era o lance do tênis, tênis levantado e tal. E fiz uma camiseta mostarda com escrito em vinho, que era a identidade da época do Descende. Uhum. Cara, vou lá pra você, velho, não dei conta de ver. Vendi muita camiseta, muita camiseta. Os caras falavam que ia nos Descende da vida, os caras falavam, Tom, só tá dando a sua camiseta aqui, Tom. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí os caras falavam, Tom, eu não lembro de ter visto uma preta, uma roxa, uma verde, uma azul. Começaram a copiar? Dentro do evento. Eu falei, oxi, nem eu lembro, porque eu não fiz não. O que aconteceu? Manda uma foto.
manda foto da mesma camiseta. E os caras começaram a copiar, bicho. Não o cara do Decente, do evento. Mas tipo assim, caravanas. Sim. Que que tinham visto a imagem, copiaram, colaram. Eu falei, graças a Deus, ainda bem. Sabe o que eu adoro, mano? É uma parada que eu vou te falar. O maior, pra mim, né? Eu não sei pra Deus, mas pra mim, o maior sucesso do Emaús vai ser um dos maiores sucessos do Emaús, vai ser quando eu estiver numa barraquinha da 25 de março ou da República e eu ver uma camiseta do Emaús lá. Uma pirata nossa. Nossa. Meu Deus do céu, eu vou ficar tão feliz. Eu vou fazer um history. Compra aqui, ó. Na barraca do seu Zé aqui, ó. Pode comprar nele, é mais barato. Compra nele. Qualidade é quase igual. Só não tá mais ou menos torcido o logo aqui, ó. Mas é nossa, pode comprar. Por que eu digo isso? Chegou nesse nível, cara, esquece. Aí eu vou arrumar um outro problema. Porque eu vou ter a sensação de um conforto. Eu já percebi, eu não posso viver confortável. Aí, dá 2020, pandemia. O que acontece? Todo mundo fecha. Todo mundo fica meio aquele jeito, né? Com medo e tal, não sei o quê. E aí, o que a gente fez? E você tinha uma loja física já com funcionários? Já tinha tudo com funcionário, já tava rolando tudo. E você foi afetado pela crise também? Não, aí que acontece, eu vou chegar agora. Mais uma crise, né? Você vê, a primeira foi política, a primeira foi econômica, depois política, agora sanitária, saúde. E nessa crise, o que acontece? E por incrível que pareça, estou vivendo uma crise agora, hein? Não perde não, que eu vou falar a crise que eu tô vivendo agora pra você, ó, pra você pegar a visão. Aqui. Aí, dá o ano 2020. Entra a pandemia. Todo mundo fecha, fica em casa e tal, não sei o quê. Tá, e agora, o que eu vou fazer? Eu comecei a perceber que um monte de gente perdeu emprego. E os caras dos comércios locais precisavam se virar. Então, o que eu comecei a fazer? Além de você ter ali aquela história do Bolsa Auxílio e tal, eu coloquei na minha cabeça, a cada 3 camisetas que eu vender, eu vou doar uma cesta básica. E eu montava uma cesta básica a partir de 3 camisetas. Nossa. Na época, eu conseguia montar uma cesta básica com R$50. Na época. E uma cesta básica boa. Hoje, sem chance. A mesma cesta básica, que era R$50 na época, hoje é 200. Então, de repente, juntou eu, Emerson Gordinho, o Juan, o GDS, vários amigos começaram a se juntar nessa história. Saímos até na Record, nessa época aí. Passou o ano, passou a pandemia, deu o ano 2021 para 2022. A gente muda de novo, porque o espaço que a gente tá ficou pequeno. 22, começamos a trabalhar. E aí tem um pulo do gato aqui. O ano é 2020. Vocês ainda não estão fazendo a We Are One, por causa da história. Mas vai ter 2021, a primeira We Are One que eu participo. Todo mundo de máscara? Todo mundo de máscara. E eu não conseguia ficar de máscara, eu tinha uma bandana. E ele mexe, eu ficava assim com ela. Parecia um terrorista na igreja. Porque eu não conseguia fazer aquela máscara. Eu dava a bandana do leão. Sim, lembra? Sim. E eu já tinha os produtos bala, já tinha jaqueta, já tinha umas jaquetas camufladas, já tinha umas gandolas, uns negócios bacana. Faço minha primeira aqui. Não conheço o Lucas, não conheço o Zubi, não conheço o Jeff, não conheço ninguém. Passo, vai pro outro ano, 22. Aí eu venho pra cá. Nesse ano eu já conheci o Jeff. Tinha um outro rapaz, o Rafa. Budal, começo a conhecer todo mundo. Mas não conheço o Lucas. A minha vida vai ter uma mudança significativa em 2023, que é o ano que eu conheço o Zubi. Eu não conhecia o Zubi. Eu já tinha feito evento GKPN em 2019, se eu não me engano, lá na Lagoinha que ele participou, e eu não tinha conhecido ele. Eu vou conhecer ele em 2023. Quando eu conheço o Zubi, eu vou falar pra você, aí é um outro cara que fez minha cabeça explodir, de um jeito que... Esse cara aí é muito fora da casinha.
Não pode, esse cara, você tem que sustentar esse cara, ó, segura esse cara. Quando eu conheço ele me chama para fazer o primeiro SDA. E nós fizemos o primeiro SA em 2024. Se eu não me engano foi 2024. 2024 não, 2024 eu já estava aqui, em 2023. Eu conheci o Zoom em 2022. Ele me chama para fazer o SDA em 2024. Na sequência do SDA em 2024, o que acontece? Ele me chama para fazer a primeira coleção da We Are One com Emaús em 2000. Peraí, eu conheci o Zoom em 2023, 22, fiz o SDA em 23 e ele me chama para lançar a primeira coleção We Are One Emaús em 2024. Aí isso aí foi bem bacana. Foi muito louco, cara. Foi muito doido. Foi muito doido. Nós fizemos lá na frente, perto da livraria, e a gente usava umas mesonas redondonas, sabe? Negócio muito, muito doido. 2025, fizemos no refeitório. E agora, chegamos, até que enfim chegamos em 2026, hein, cara? Fizemos agora, estamos fazendo agora, finalizando hoje, o último dia da We Are One com vocês aí. Uma barracona, velho. Metemos uma estacionamento, tenda de 16 por 4,5 e gente, aquela agonia e gente e produto. E eu percebo que toda vez que eu venho pra cá, eu sempre tô aprendendo alguma coisa nova, velho. Por incrível, eu tô aprendendo alguma coisa nova. E essa é a melhor parte de vir pra cá, é aprender. É aprender porque você volta para São Paulo ou para qualquer lugar do mundo, você volta tipo com o coração grato, cheio de esperança. E hoje eu tô vivendo mais uma crise, que é a crise da expansão mental. Deus tá pegando a minha mente e o meu corpo e tá expandindo de um jeito que eu não tenho para onde fugir. Então vai tá tendo muitas mudanças dentro da marca, dentro do Emaús, dentro da nossa estrutura, que conforme o tempo passar, se a gente fizer um podcast novo no ano que vem, eu vou falar dessas mudanças. Tá tudo diferente já. Já mudou tudo. Mudou tudo. E glória a Deus por isso. Amém, cara. E aí essa aí é o caminho que a gente tá, né? Vamos nessa. Que massa. O Tom, ele... A Emaús, na verdade, né? Enfim, quando eu falo Tom, eu falo do coletivo já no geral. Ele é internacional também. Você fez o Gin Fizemos lá, Portugal, cara. Né? Fizemos lá. Então, assim, a marca... Assim, ela não... Você nunca visou o crescimento, mas foi consequência de um trabalho com excelência, de um trabalho dentro do propósito do Senhor. E eu acho que você tem seguido isso e você tem vivido disso. Você falou que Deus está expandindo somente. Assim, quando isso acontece, vem coisa boa por aí. Vem coisa boa. Cara, o que você tá sentindo? Você já falou um pouco de toda essa escadinha que foi a Emaús, de subir e descer, e subir e descer. Mas, cara, hoje você vê aqui na nossa igreja, se você abre ali a barraca da Emaús, cara... A Emaús, ela fez a SDA, fez, eu já falei, o DIN, fez o DIN BH, vai fazer o DIN provavelmente no Rio de Janeiro agora. Fez lá em Portugal, fez a conferência do Discoscope. Você fez um monte de coisa. Mas... O que vem no seu coração quando você vê a galera com a tua marca? Você fala, cara, eles estão usando... Porque, cara, os desenhos da Emaús é tudo teu. Tudo nosso. Tudo você põe ali no papel. Eu lembro um dia que a gente tava numa pizzaria e você num guardanapo desenhando... Nasce assim as ideias. Desenhando uma camiseta. Nasce assim. Então, assim, como é que você vê a galera usando a tua arte pra glorificar o Senhor? Porque, assim, uma coisa pega aqui, eu tava conversando com o Luizinho aqui, uma coisa é a galera cantando a música que ele compôs ali junto com o Senhor e tudo mais. Mas você vendo a galera usando a tua camiseta, usando a arte que você ficou de madrugada desenhando, como é que você sente isso, cara? O que vem no seu coração? É uma pergunta que ela envolve vários sentimentos, né? O primeiro sentimento é a utilidade. Eu me sinto útil
nas mãos de Deus. Ferramenta, né? Instrumento. Eu me sinto como uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu acredito que seja só isso, só. Porque, sendo bem sincero pra você, eu tô com quase 40. Eu não tenho tempo mais pra poder ficar lidando com o meu ego. Sabe, eu tenho outras prioridades, você entendeu? Então, por exemplo, eu fico feliz, muito mais feliz de ver um desenho da Mel numa camiseta do Emaús. Que legal. Eu falo, nossa, isso aí é um baita de um orgulho pra mim. O Matheus criar uma ideia e aquilo virar uma estampa, do que propriamente um desenho que a gente faça. O primeiro é a utilidade. A segunda coisa é satisfação. Eu me sinto satisfeito e grato. Satisfeito e grato, né? Porque, tipo, eu vou falar pra você, cara, da onde eu vim pra chegar onde nós estamos chegando, é só você sendo um coração adaptável na mão de Deus. Porque não dá pra você ser mais ou menos que isso, sabe? Você tem que ter o seu pé no chão e falar, sabe por que eu digo isso, ô Zezito? Porque hoje você tem uma série de players na história. Você tem muito jogador bom, muita marca acontecendo. Você tem ali o Bruno e a Nath, um baita de uma marca, um baita de um trabalho legal, entendeu? Você tem marcas dentro do próprio cenário streetwear que tem essa pegada cristã. Então, cara, tipo assim, se você não pôr o trabalho, se você não entender que você precisa trabalhar e você se iludir, ai, que legal, o seu fulano tá usando a minha marca. Hoje, por exemplo, vi um history, o Nicolas, né, o deputado, com a camiseta Blessed. Pô, que legal, show de bola. Mas beleza, eu pergunto, como que eu vou utilizar isso como uma ferramenta? Será que eu posso utilizar o vídeo dele para poder divulgar essa camiseta? Que eu acho que é a maior preocupação que eu tenho. A minha preocupação, a minha alegria, né? Nossa, que legal que ele está usando. Não é isso. Eu não tenho... Deve ser porque eu cheguei num... Né? Deve ser porque eu... Deve ser não. Eu nunca tive isso, tá ligado? De pivete. Quando eu fazia as coisas, eu sempre fui muito largado com a arte que eu fazia. Eu fazia uns desenhos e tal. Não, pega pra você aí, mano. Vai. Não sei o quê. Nunca fui... Eu sempre fui muito solto, muito dado com as coisas. O meu coração nunca teve apego. A palavra... Se eu tenho uma palavra que me resume bem, talvez 2 ou 3. A primeira seria desapego. Eu sou desapegado de qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa. A única coisa que eu não sou desapegado é a minha família. O resto, irmão, tchau, pode levar. Gratidão e satisfação. Eu sempre sou muito grato e satisfeito em Deus por tudo que Ele é na minha vida. Se Deus fizer alguma coisa na minha vida, eu sou grato e satisfeito por Ele ter feito. Se Ele não fizer nada, eu continuo sendo grato e satisfeito. Porque até quando Ele não faz, Ele faz. Quando eu penso que eu tô acertando, eu tô errando. Quando eu penso que eu tô errando, eu tô acertando. Quando eu penso que eu estou perdendo, estou ganhando. Quando eu penso que estou ganhando, estou perdendo. Ou seja, a única coisa que literalmente importa nesse mundo, na nossa vida, é se você está aprendendo algo com aquilo que você está sendo, fazendo e indo. Só isso. Ganhar e perder é a mesma coisa. Sucesso e fracasso, mesma coisa. Ir e vir, mesma coisa. Então, ou seja, eu preciso entender, Deus, o que você quer de mim? O que o Senhor é em mim? O que eu posso viver em Ti? Qual que é a minha função aqui na Terra? É fazer aquilo que eu estou fazendo? Então tá bom. Cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha alma, para que a minha alma não grite. Me dá um espírito reto, me dá um coração que o Senhor manuseia, que o Senhor faz ensinável do jeito que o Senhor quiser. Porque eu quero ser o Senhor aqui na Terra, de alguma maneira.
Nossa. Eu quero ser um representante seu. Alguém que espalhe a mensagem do Senhor. Alguém que alguém que é Deus, alguém que é Jesus aqui na Terra. Um talento. Isso. E você tá triplicando, basicamente. Mas a parada, Zezito, ela é um pouco fora do fazer, tá ligado? Uhum. É como eu digo pra você assim, ó. Beleza. Eu sei desenhar, eu sei, mas isso são coisas do fazer, sabe? Do verbo de você, de agir, eu digo algo assim, de você, como você descobrir, tipo 10 casinhas antes, tá ligado? O que é o ser. O que é o ser Deus na vida das pessoas, ou o que é o ser Jesus na vida das pessoas. Esse é um papo que eu venho desenvolvendo, tem coisa, sei lá, de 4, 5 anos pra cá. De você não importar com o que você tá fazendo, mas você importar com quem é aquela pessoa. Uhum. E você ser luz na vida dela. Não ter uma luz na vida dela. Não fazer dela uma luz. Uhum. Então, esse é um trampo muito mais intrínseco. E aí eu percebo que quanto mais eu vou sendo, mais algumas coisas malucas começam a acontecer na minha vida. E aí tudo aquilo que eu vou fazendo é consequência daquilo que eu sou. Uhum. Cara, que legal. Então, assim, a gente vê, e você fala aí, de que o Senhor, ele molda a tua cabeça aí. É assim, cara, a Bíblia, ela vai falar, né, que o Senhor olha aqui pra terra e espera encontrar as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E a gente consegue ver isso em você. Você é uma pessoa que reflete Jesus. Você teve ali um período de ser moldado por Ele. Você estava falando onde você tentava caminhar com suas próprias pernas ali. Sim. E o Senhor te puxava, falava, Tom, não é isso, não é isso. E quando quando Jesus te colocou no trilho, você foi. E, cara, hoje você é uma referência. Se você conversa com o Bruno e com a Nath, igual você falou, qual que é a referência? O Tom. Existem pessoas aqui que tem como você como referência pega ali, vou usar esse termo empresário no ramo de marca, de roupa. Você é um dos caras referentes no Brasil. Referência. O que você pensa, ou melhor, qual que vai ser o papel da Emaús para os próximos anos, assim? Eu não sei se você pode dar spoiler, Sim. se você pode... sem tratar de spoiler, mas o que você pensa que a Emaús pode fazer para expandir o evangelho? Sim. Para expandir. Já tá fazendo, obviamente, mas eu acho que o que você tá fazendo é para esse momento. Mas, cara, para Emaús daqui uns 2 anos, daqui uns 3, 5 anos, daqui 10 anos, talvez, quando a Mel for mais velha, talvez, e ela tiver... Se obviamente ela tiver o interesse, botando ali no papel as artes dela também, o Matheus também chegando junto com você. O que você pensa da Emaús pra frente, cara? Como é que você acha? Um parênteses aqui antes de responder isso aí. Foi muito doido que eu vi a Mel e o Matheus, cara, disputando venda na lojinha. Nossa, eu fiquei muito feliz aí. Mas funcionário vitalício. Não, e eles ficaram assim, não, que eu vendi mais, não, que você não vendeu quem? Não, aquela pessoa lá, você não atendeu, por quê? E tal, não sei o quê. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, tô criando umas cobras. Uns monstrinhos aí. Uns monstros, mano. Nossa, eu fiquei muito feliz. Bom, aí eu respondendo a sua questão, né? Vou responder um pouco antes, que você fez uma pergunta grande e eu fiquei sem responder. Quando Deus me mandou lá para Portugal, eu não sabia como ia ser, eu só fui. Quando o pessoal do Jesuscope me chamou, eu também não sabia como ia ser, eu só fui, baseado em algumas informações que eles me deram. Quando o Zubi começa a me chamar para fazer as coisas do SDA, da UAN, do GKPN, eu acabo não sabendo como vai ser. Então eu só espero e faço e vou. Ou seja, todas essas perguntas aqui, todas essas respostas, elas vão ter em comum, elas vão desaguar nessa resposta que eu vou te dar agora.
O Zubi falou uma frase pra mim, foi na sexta-feira que eu cheguei, Ele falou uma frase pra mim que foi o seguinte: o melhor planejamento é a entrega. Ou seja, eu não sei o que vai ser daqui 2 ou 3 anos do Emaús. Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei que tipo de produto, ou se é um produto que eu vou estar fazendo. Eu não sei onde eu vou estar. O máximo que eu sei que pode acontecer é tipo coisa que eu vou resolver semana que vem. Tipo isso. Sabe? Mas, Tom, daqui 2 anos, você tá... É engraçado, quando eu tava lá em Portugal, lá fazendo evento, o Vaguinho tava ajudando a gente, né? O Vaguinho é a esposa dele. E aí vinham uns gringos e falavam: quando vai ter uma loja em meu país e tal? Eu falava 2 years, in 2 years, 2 anos. Eu falava 2 years pra todo mundo. Mas sem saber pra onde eu falava aleatório, sabe? Como se viesse uma mensagem na minha cabeça, eu falava. Mas eu não sei qual é o plano, qual é o objetivo, qual é o fim do Emaús nessa história toda. Eu não sei. Você vê, a gente fez agora esse evento agora, né? Com vocês. E o Dickel, conhece o Dickel? Legendário, Dickel? Não. Ele tem uma marcenaria. Salve, Dickel! Você é o cara, hein, mano? Você... Ó, procure saber quem é o Dickel. Ele vai construir a sua casa aí, os móveis da sua casa, tudo. Chama o Dickel. Aí o Dickel, falei pra ele: Dickel, seguinte, tô pra fazer um evento aí e não tenho... Eu precisava de umas estantes, tipo prateleira. Dá uma força aí e tal, não sei o que. E aí ele veio prontamente e montou pra mim aquelas estantes. Colocamos mais produto dessa vez. Ou seja, parece que a corda, todo ano que acontece, ela vai esticando. Vai esticando, vai esticando, vai esticando, vai esticando. E a única coisa que eu ouço Deus falar pra mim é: só vai. Só vai. Só vai. Eu não tenho plano A, nem plano B, nem plano C, nem plano... Se eu tiver um plano, eu tenho um plano Jesus. Você tá indo a hora que Jesus falar, meu plano vira, você vira. Eu literalmente, eu sou um discípulo no caminho de Emaús. Que legal. Eu tô caminhando, irmão. Eu tô caminhando. E você falou, até bom você ter falado nisso, o Emaús vem então da música que você lembrou, ou tem um outro não, eu significado mesmo? Eu acho que esse aí talvez seja o principal significado. O principal não, né? O motivo pra eu criei, porque o significado fui descobrindo no caminho. Parece que cada vez que eu vivo o Emaús, sabe, é um bagulho muito louco que acontece. Você quer ver uma parada que me dá uma baita de uma satisfação? Ver uma pessoa andando com a sacolinha do Emaús. Nossa, velho, você não tem noção, mano. Eu acho que eu tenho mais satisfação em ver uma pessoa andando com a sacolinha do Emaús do que ela vestida com produto. De verdade. A pessoa pode carregar uma marmita lá dentro, sei lá, uma roupa suja, mas ela tá andando com a sacola, cara. É uma coisa, é minha, é maluquice. Coisas da cabeça. Coisa da minha cabeça. Aí, cara, isso aí vai ser difícil não se entender. Mas qual que era a pergunta mesmo que você fez? Do nome Emaús mesmo. Ah, legal. Porque é engraçado que você... Parando pra pensar aqui, o caminho do Emaús, o que ele é? É aquele trajeto onde os discípulos estão discutindo a morte de Jesus. Sim. Jesus aparece, eles começam a conversar, e lá no final, quando Jesus parte o pão, quando ele sai, que a galera percebe que era Jesus. Eu achei engraçado que a tua história ela é muito parecida com o caminho de Emaús. É muito, mas é total. Você tá no trajeto e Jesus tá junto com você, quando você percebe que Jesus mesmo aqui, que daí... E você sabe que é muito louco? Eu tô indo e voltando nesse caminho todo dia. Porque tem vezes que ele se esconde, ele não revela quem ele é. Aí quando ele menos espera, ele rasga o pão. Quando eu penso que eu tô sozinho, ele tá ali. Então essa é uma história que eu vivo praticamente todo dia. E olha que doideira. Olha como que eu explico essa história pra quem não conhece o Emaús. Às vezes as pessoas chegam e falam pra mim assim: mas o que é Emaús, Tom? O que é esse negócio aí? É Emaús? É Emaús, né? É Emaús? É Emaús é bons também? Não, calma. Calma que eu vou falar pra você.
Bom, tinham 2 discípulos que andavam muito com Jesus. Era o Cleopas e um amigo dele. Esses 2 caras, eles viveram tudo com Jesus. Eles viram lá Jesus transformar a água em Coca-Cola, viram colocar Jesus pôr Nutella no pão, viram tudo. Passar o barro na cara do cego lá e o cego enxergar, viram tudo. Mas o que aconteceu? Eles não conseguiam entender que Jesus ia ressuscitar. E Jesus falava para eles, vou morrer, mas dá uma segurada aí que já eu tô de volta, relaxa. Pronto, então acontece, era uma quinta-feira, os caras pegam Jesus, aí mata ele, não sei o quê. E aí fica aquela correria, aquela agonia danada, e os caras tá tudo se escondendo, e o Pedro, ninguém tem notícia do Pedro, se escondeu, sumiu, João sumiu, as mulheres tá tudo intocada. Mano, e aí o Cleopas fala, parceiro dele, mano, vamos ficar quieto na nossa, porque os romanos tudo viu nós andando com ele. Se os caras pegar nós, eles vão identificar que nós é seguidor de Jesus, nós vai preso, vamos ficar de boa. O máximo que vai comprar um pãozinho ali na venda e volta, não fica moscando. E aí tava aquela agonia, né? Tava todo mundo em choque. Aí passa sexta, sábado, domingo. Aí dá domingo de manhã, o Cleopas falou pro outro, mano, eu acho que ele não ressuscitou não, né? Mano, vamos falar o seguinte, vamos pegar nossas coisas, vamos embora. Porque acho que esse papo aí, mano, foi só uma aventura. Esse Jesus aí é mó iludido, mó emocionado, arrumou nada, fez uns truques baratos lá e tá tudo certo. Já era, mano. Se pá, aquele cego lá enxergava, hein, mano. Não, se pá, até aquele paralítico lá já andava, tava metendo louco, é isso mesmo. Ou seja, começaram a... Vambora. Nisso, as Marias já tinham visto a história toda, mas não tinha o grupo no Zap para poder mandar foto da turma vazia. Então elas tinham que fazer uma caminhada, bater na casa dos outros caras, os outros discípulos, dos outros caras intocados e lá ver qual que era a fita. Nisso vira a tumba vazia, mas aí até chegar que a informação que a tumba vazia tava pro Cleopas e o amigo dele, os caras já estavam na estrada miliano. Eles começaram a andar. E a jornada de Jerusalém, acho que era, não sei se era Jerusalém que eles estavam, sei lá, não lembro o texto, até Emaús dá uns 11 km, só de descida. Nessa época, negão, 11 km daqui de Curitiba, dá mais ou menos aonde? 11, de bairro, você diz, ou de outra cidade? Não, de distância. Ah, não, dá pra uma cidade das regiões metropolitanas daqui. Daqui dá até Pinhais, mais ou menos? Daqui? Dá. Então imagina que os caras saíram andando daqui até Pinhais, na caminhada. Então eles começaram a andar. Dá mais ou menos o quê? Uma caminhada de 11 km? Deve dar caminhando, carregando coisa, mochila, bagulho e tal, não sei o quê. De repente puxando um burrinho para poder ajudar a carregar as coisas. Vamos botar aí umas 2h30, mais ou menos 2 horas e pouquinho. Triste, cabisbaixo, com fome. Apesar que era descida. Então pode pôr 1h30 aí, 2. E os caras falando mal. Ah, mano, aquele Jesus, mó picareta, aquele cara, não sei o que e tal. E aí, vou abrir um parênteses. A pessoa que vai ouvindo essa história, ela vai começando também a ter raiva desses 2 moleques. Porque ela já tem um pensamento sobre Deus, sobre Jesus. E aí, fecha o parênteses, volta nesses 2 caras. Não, esse Jesus, mó safado, esse cara, esse maluco e tal, não sei o quê. Aí, mano, sabe o que aconteceu? Do nada. Pensa do nada. Chega um maluco do lado deles. E aí esse cara começa a falar. O que vocês estão falando aí, rapaziada? Ô, mano, só você é o cego, né? Só você não tá vendo. Nós tava vindo lá de Jerusalém, lá tinha um cara lá que fazia e acontecia. Os caras chamavam ele de Jesus. É mesmo? É. Esse cara iludiu nós, mano. Iludiu. Falou que ia prometer um reino eterno, um negócio que ia destruir os romanos e não sei o que. Ele falou isso mesmo. Falou, você tinha que ter visto. Aí, mano, esses caras foram falando tão mal, a energia dos 2 estava tão ruim, que esse terceiro cara que chegou na história se deu uma distanciou. Mas era comum deles, tipo, sempre
comer junto e tal, era mais barato e tal, não sei o quê. Aí, quando tava ali na placa da cidade, lá, na entrada da cidade, eles chegaram lá, tinha um Panfilha lá, né? Aí eles entraram lá, ó, vamos ver se tem um macarrão aí, ó. De repente a gente pega um macarrão, come alguma coisa, tal, não sei o quê. Aí entraram no Panfilha, na entrada da cidade. E aí quando o garçom chegou lá, com a cestinha lá, com a manteiguinha, com os negocinhos e tal, aí chegou o Cleopas de um lado, sentou do lado, e esse cara sentou no meio. E aí esse cara olhou pros dois e falou: ei, mano, vocês não vão agradecer não? Já vamos comer. Ah, mano, tô tão desanimado. Agradece aí, vai. Você que veio na viagem aí toda aí com a gente. Tá bom. Quando ele pega aquele pedaço de pão, ele fala: pai, graças te dou. Bum, desaparece. Aí um olha pro outro e fala: mano, não era quem eu tava pensando. Era ele. Mano, nós veio falando mal dele o caminho todo, João. Não é possível. Não, era ele. Não ardia no seu coração que era ele? Era ele mesmo. Mano, é o seguinte, vamos mastigar isso aqui, já vamos embora, vamos voltar. Aí nisso os caras voltam, enquanto os outros discípulos, aí no final do dia, o Tomézão lá vê a história toda e os caras assam um peixe e a história segue. E aí eu falo para as pessoas assim, da mesma maneira é a gente. A gente nunca pensa que Jesus está do nosso lado, mas ele sempre teve, sempre cuidando da gente. Por isso que é o nome Emaús, porque os 30% do produto que você compra, da margem, é enviado para o missionário. E quando você veste um produto do Emaús, você sente essa energia, essa força, esse negócio. Ah, Tom, tem a camiseta do Emaús, tem 10 anos e parece que ela é nova. Me explica por quê? É o tecido? Não sei. Não sei te explicar. Eu só sei que eu só ouço testemunho desse todo dia. E o produto parece que passa ano, entra ano e o produto fica mais novo. E ele vai conservando uma força, uma energia que eu não sei de onde ela vem. E aí é isso, mano. O Emaús hoje, graças a Deus, é essa força missionária que Deus tem dado para nós, para tocar as nações da terra, levando a mensagem de Jesus, não de uma religião, de forma criativa, prática e objetiva. E isso é o que o Emaús é hoje. Tom, qual é o seu plano do futuro? Viver, irmão. Viver um dia de cada vez e no máximo obedecer a Deus. Ouvir o que ele tá falando. Deus, o que você quer falar para mim? O que você quer me ensinar? Toda hora eu tô assim. Deus, o que o Senhor quer me ensinar hoje? Tira esse receio do meu coração, para que eu possa te ouvir. O que o Senhor quer de mim hoje? Para eu fazer essa história acontecer. Tal. E eu ouço uma mensagem e eu vou embora. Ouço um direcionamento e vou embora. Em cima daquilo que eu ouvi. Ah, putz, deu errado. Ainda bem que deu errado, que era para dar errado. Igual eu te falei, o certo e errado é a mesma coisa. O sucesso e fracasso é a mesma coisa. O que vai valer é o que eu estou aprendendo e me desenvolvendo dentro dessa história. Que aí tem uma relação direta com esse processo de saúde que eu tenho vivido. Como que eu consegui perder 40 quilos em 7 meses? O ano é 2025. Tô com 140 quilos. Cara, tô numa situação onde eu começo a perceber vários buracos dentro do Emaús. E esses buracos começam a me dar um buraco financeiro. E eu começo a me dar uma certa depressão. Tá devendo isso, devendo aquilo, tal, não sei o quê. E eu começo a perceber que essa história, como um todo, tá me levando cada vez mais para um buraco. Nessa mesma época eu conheço um cara chamado Walid. Dr. Walid. Dr. Walid, eu conheci ele num encontro de liderança na Dínamos, em Santo André, promovido pelo pastor Daniel Lara Júnior. Quando eu conheço o Dr. Walid, eu vou na frente dele, falo: doutor, eu tô morrendo. Eu não sei mais o que fazer não, na minha vida. Pensa num cara que estava perdido.
Sabe quando eu falei que eu tava no caminho de Emaús, indo e voltando? Exatamente, eu tava ali no caminho de Emaús, falando mal de Deus. Tô perdido. Ingrato pra caramba, ingrato. Tô lascado, não sei mais o que eu faço na minha vida. Tô com esse corpo ruim, todo inflamado. Não sei o que eu faço mais na minha vida e tal. E aí o doutor ali de ver aquela situação, e ali ele começa a rasgar o pão, mostrando que eu não estava sozinho. Entende que você vai ter as personificações do Jesus na sua frente. Às vezes você vai estar ali rasgando pão para uma pessoa e revelando a presença dele na vida daquela pessoa, ou às vezes a pessoa vai ser o Jesus que vai rasgar o pão para você e revelando Jesus na sua vida. Por isso que eu falo, né? Você está indo e voltando toda hora esse caminho. Não é só uma história, é uma constante. E aí ele me fala uma seguinte frase: Tom, você vem de estilo. Você não pode estar desse jeito. Onde você está, Tom? Vamos reagir, vamos levantar. Eu começo o tratamento com ele. Conheço as ferramentas necessárias, tal. Conheço a tisapartida, conheço testosterona, conheço as vitaminas, conheço tudo. Começo a conhecer um mundo que eu nunca tinha entrado. Começo a focar mais na minha saúde física. Na sequência, entendi o que é saúde mental, o que é o jejum, o que é uma série de coisas. Passados 7 para 8 meses, estou aqui, trocando essa ideia com você. A gente viu um podcast lá do Marcos, falando, nossa, tem que refazer aquele podcast lá. Dá uma mensagem para ele lá. Não tem como fazer, não. Aquilo ali não existe. Tem que fazer de novo. E aí, hoje, vou falar para você, como eu faria esses eventos como o Jesuscope, Expo Cristã, aqui, carregar coisa, pegar as roupas, jogar no ombro e levar, e carregar a estrutura. Você não faz, mano. Se você não tiver um corpo ativo para fazer aquilo, você não faz. E aí, nisso Deus vem ministrando. Cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, porque isso aí é a extensão do seu trabalho. Não é só fazer roupa, é o ser completo. O ser completo, ele passa assim: Tom, você é obeso? Sou, ué. Você tem problema de tirar? Tenho, não tem problema. Vai ter que aprender a lidar com isso? Vou, porque faz parte do meu ser. Tudo aquilo que às vezes é defeito no seu corpo é para você aprender alguma coisa com isso. Ó, o cara lá, às vezes não tem um braço, tem uma perna, tá mancando, não sei o que, tá. Mas ele não vai deixar de cumprir o propósito dele por causa de uma deficiência ou uma eficiência dele. No final do dia, irmão, o que vale a pena é você entender quem é Deus, se você está ouvindo Ele, se você está obedecendo Ele, e se você está obedecendo Ele, você está vivendo o propósito dele para sua vida. É isso. Amém. Amém, cara. Ô, massa, hein? Já passamos do nosso horário, cara. Queria te agradecer pelo seu tempo. Pô, mas Tom. já passou? Já, cara. Passou 5 minutos, Zezito. Queria te agradecer pelo teu tempo, cara. Sei que tem conferência rolando ainda aqui. Você tem história pra contar lá fora, tem roupa pra vender lá fora. História é o que... Eu vou falar pra você, igual o Paulinho Gogolfi. Dinheiro nós não tem, mas história... A gente tem. Oxi! Então, obrigado, cara. Obrigado por ser essa referência pra nós. Obrigado por essa parceria que você tem aqui com a gente, aqui, como One. E a gente espera... toda vez que o Tom vem pra cá, a gente fala, Tom, cara, quando que você vai se mudar pra Curitiba? Mas é bom você vir de meses em meses. Eu já te falei o ditado da visita, né? Vem. Não vou falar aqui, porque senão os caras vão cancelar você, né? Vem de mês em mês pra gente matar a saudade. Melhor. Melhor sim. Mas que bom, cara. É bom, é legal ver os seus filhos crescendo. A gente vê cada conferência, cada evento dos seus filhos maiorzinho, tá bem engraçado já. Mas um dia, quem sabe, você vir pra cá, hein? Legal. Gente, obrigado aí por ter acompanhado a gente. Não esquece de compartilhar esse podcast. Não esquece de seguir as redes sociais da One aí. E é isso, então. Obrigado. E, gente, fica ligado aí no canal da One que vai ter muita coisa boa acontecendo por aí. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. E a nossa oração é sempre para que a gente possa ser um em Jesus.